segundas-feiras. E a palestra não é aberta ao público em geral, só aqueles que tiverem passado por problemas de dependência e seus familiares. E os cronogramas das atividades estão no quadro afixados lá fora. Tá? Nosso trabalho social consiste na distribuição de 62 cestas básicas a famílias cadastradas. Esse trabalho é feito todo segundo sábado do mês, a partir das 9 horas. E também outros sábados a partir das 17 horas, com a distribuição de lanches para moradores de rua nas imediações do Carandiru e Tietê. Então, quem gostaria de colaborar ou mesmo fazer parte do trabalho, serão bem aceitos, né, bem-vindos. Então, é só pedir aqui orientação a quem estiver dirigindo no dia, né, que a pessoa vai encaminhar direitinho. Nós estamos também recebendo perguntas dos internautas sobre o tema que está sendo feito ao vivo, tá? E nós também pedimos para que desliguem aí os celulares, para a gente começar a palestra de hoje. Então, o tema da noite é Perdão na Intimidade. O livro é o livro Alma e Coração, de Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier. E o nosso palestrante é o Christian. E agora nós vamos, então, partir para a prece inicial. Então, agora, nesse momento, vamos nos acomodando, nos acalmando, elevando nossos pensamentos ao alto, para que mais relaxados, mais tranquilos, possamos agradecer ao Pai todas as bênçãos recebidas nessa noite, agradecer aos amigos espirituais que nos acompanham, os nossos mentores, os nossos guias, que eles possam estar conosco hoje nessa palestra, para que possa nos ajudar. E como o tema da noite é perdão, que eles possam vir ao nosso auxílio, para que a gente possa compreender melhor essa palavra perdão, que a gente sabe que não é fácil a gente perdoar, principalmente perdoar intimamente, que vem lá do fundo. Falar da boca para fora é muito fácil, porém intimamente é mais difícil. Então, que eles estejam conosco, nos auxiliando nesse tema da noite, abrindo a nossa mente, o nosso coração, para que assim a gente possa receber essas intuições, essas inspirações, nos acalmando e nos fazendo perceber que todos erramos e que na caminhada, na estrada da vida, todos estamos lá. Uns mais à frente, outros mais atrás, porém todos estamos ali, juntos, um precisando do outro. Então, mais uma vez, Pai, esteja conosco, amigos da espiritualidade, nos auxiliando. Muito obrigada. Então, agora o Christian, que ele tem uma boa vibração aqui para a palestra. Boa noite a todos. Chegou o momento tão esperado, esse momento alegre para nós, onde nós vamos buscar o alimento da nossa alma. Durante todo o dia enfrentamos as nossas dificuldades. Hoje, agora no começo da tarde, toda essa chuva e guerreiros estamos todos aqui, buscando realmente esse autoconhecimento, tentar entender um pouco mais o que é o perdão, o que o perdão representa nas nossas vidas. E nesse momento eu peço a Deus também
esses mensageiros de luz e de amor que possam nos envolver, nos intuir, para que possamos aqui hoje receber tudo aquilo que viemos buscar. Que possa a palavra hoje tocar fundo os nossos corações, expandir as nossas consciências, que possamos realmente perceber o real alcance desse ensinamento tão bonito que o Emmanuel tentou nos trazer através da psicografia do Chico Xavier. Perdão na intimidade. E é interessante quando nós paramos para pensar acerca do perdão. O que é o perdão? Perdão é a remissão de uma dívida. É nós realmente buscarmos nos redimir daquilo que nos fizemos ou pleitearmos do outro que também nos redima. E quando nós falamos de perdão, automaticamente nós lembramos de ofensa. O que é a ofensa? É aquele sentimento, aquele ato, aquela atitude, gesto, palavra, que de alguma forma nos machuca, que nos sentimos mal. E toda vez que nós lidamos com aquilo que nos faz mal, nós também nos sentimos mal. Qual que é o primeiro sentimento? Raiva, rancor, ódio. Sentimentos esses que ainda hoje são naturais em nós. Porque nós somos seres humanos e por natureza somos imperfeitos. Queremos sim, estamos buscando essa evolução, mas ainda estamos caminhando. Somos crianças espirituais em busca desse amadurecimento interior. Aquilo que realmente vai nos fazer melhores pessoas. Mas para nós cristãos, para nós espíritas, nós já não precisamos mais, nós já alcançamos o perdão, não é? Fácil perdoar, não é? Com certeza não. Aliás, nós, nesse mundo de provas e expiações, nada é fácil. Estamos passando por tudo aquilo que é o necessário para o nosso aprendizado. E a doutrina espírita, de forma mais clara, mais consciente, vem nos trazer o quê? A compreensão. Todo aquele entendimento mais esclarecedor que Jesus já nos trouxe há tanto tempo. Jesus, quando esteve aqui conosco, há aproximadamente 2000 anos, quais foram os ensinamentos que ele nos trouxe acerca desse tema? Perdão. Quantas foram as passagens dele com os apóstolos, com todos aqueles que necessitavam de uma orientação? Oferecei a outra face. Quando Pedro chegou a ele estava falando sobre os inimigos, sobre o amor aos inimigos. Mas, mestre, quantas ofensas eu devo suportar? Quantas vezes eu devo perdoar aquele que me ofende? 7 vezes? Qual foi a resposta do mestre? Não digo que 7, mas 70 vezes 7 vezes. E qual é o significado disso para nós? Que o perdão, ele é um ato incondicional, ilimitado. Não existe um número certo de vezes que nós temos que perdoar. Ele quer nos dizer, perdoe sempre. Ainda hoje nós estamos tentando buscar esse sentido do perdão. Temos também aquela outra passagem da mulher adulta, que foi trazida pelos fariseus, que disseram que qual era a lei da época? O apedrejamento. Qual não foi a sensatez, a consciência, a serenidade do mestre mais uma vez? Que naquele alvoroço do momento, se agachou, começou a escrever na areia. Dizem que escrevia os 10 mandamentos de Moisés. Moisés também um grande médico, não é? E ao se levantar, o que ele disse? Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecados. E qual não foi a surpresa daquela mulher que estava ali, sendo de alguma forma julgada? Primeiramente, aquelas pessoas mais velhas foram se afastando, depois as de média idade, os mais jovens,
foram abaixando suas pedras e se retirando. E aí se percebeu que todos nós somos pecadores. E ele se virou para ela e disse: veja, mulher, ninguém te condenou. Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Olha o ensinamento, já há quanto tempo, num livro, ou num conjunto de livros, que é a Bíblia, que é o mais vendido no mundo, já foi traduzido para mais de 1000 línguas, que deveria ser para nós de consulta diária, de reflexão, assim como o Evangelho, segundo o Espiritismo, é para nós, retirando os ensinamentos e buscando aclará-los para nós. Porque muito que foi dito à época não ficou bem entendido para nós. Tanto que Jesus precisou contar aquelas historinhas, aquelas parábolas, para que buscássemos o entendimento que nos era permitido à época. E hoje o Espiritismo também vem nos trazer aquele entendimento que estamos com consciência, com condição de perceber, de aceitar, porque tudo aquilo que é novo é difícil de aceitação. Nós temos o medo do novo, daquilo que é diferente, daquilo que rompe com a cultura, com o costume da época. E assim também foi com Jesus. Quantos de nós não podemos ter estado lá e não aceitado a mensagem? E agora hoje estamos mais uma vez tentando entender. Pela bondade divina, tendo mais uma existência. E quando nós falamos de perdão, e hoje com mais consciência, e lembramos da ofensa, nós percebemos que todo perdão, ele se inicia através da indulgência. O que seria indulgência para nós? A compreensão da falibilidade humana, de que todos nós somos seres falhos, que erramos, cometemos imperfeições, somos limitados, erramos sim, a todo momento, e muitas vezes inconscientemente, não sabemos que estamos errando. E quando nós conseguimos compreender que também somos seres errantes, que também somos dignos de perdão, de piedade do nosso próximo, de misericórdia, nós começamos a refletir até que ponto nós estamos cobrando do outro algo que nós ainda não adquirimos. Há quanto tempo nós estamos buscando uma condição melhor para nós, condição moral, mas ainda não alcançamos aquilo que estamos buscando. Quem de nós aqui seria capaz de se ofender com o tapa de um bebê? Uma criatura inocente? Ou se irritar com seu choro? Por quê? Porque nós só nos ofendemos quando nós nos igualamos em consciência e entendimento com aquela pessoa, com aquele ser. E assim nos ensinou Jesus. Lembremos dele no seu último ato, quando já crucificado, olhou para todas aquelas pessoas que estavam ali, virou-se para o Pai e disse: perdoe-os, pois eles não sabem o que fazem. Em nenhum momento ele se ofendeu, se indignou, se revoltou, devolveu a ofensa, reagiu àqueles insultos de toda sorte. Ele realmente aproveitou aquela oportunidade para nos trazer um grande aprendizado. E é o que nós também estamos buscando. Quando nós adquirimos essa consciência da ofensa, de como nós ainda hoje nos ofendemos, nos melindramos, sentimos raiva, ódio das situações, nós vamos perceber que o caminho, ele se inicia assim,
com essa conscientização de que nós erramos, que o nosso próximo erra. Mas acima de tudo, que além do perdão, que será sim necessário quando nós ainda nos ofendemos, o nosso caminho maior será o dia em que nós sequer vamos nos ofender e não vamos precisar de perdão. Não vamos precisar perdoar ninguém. Por quê? Porque simplesmente aquela ofensa que foi dirigida a mim não me ofendeu. Porque eu compreendi, eu não me igualei àquela consciência, aquele entendimento da pessoa que proferiu, que praticou aquele ato. Eu simplesmente parei para respirar, para pensar um pouco sobre aquilo, para perceber que aquela pessoa que estava ali à minha frente também tem dificuldades, também pode ter tido um mau dia, pode estar passando por um problema espiritual, problema físico, um problema financeiro, emocional. Como será que está sendo a vida daquela pessoa? E assim eu vou agir, retribuir com uma oração, com um pensamento. Se ainda assim estiver difícil, eu vou apelar a Jesus. Jesus, o que o Senhor faria se estivesse no meu lugar? Ilumine a minha mente, o meu coração. Olha que caminho diferente que nós temos a seguir. Mas qual não é a nossa conduta diária? A primeira ação, a primeira ofensa, nós reagimos. Então deixamos de ser os agentes da nossa vida e passamos a ser os reagentes. Não fazemos pelo outro aquilo que nós gostaríamos que fizesse por nós, mas sim devolvemos a agressão, a ofensa. Se determinada pessoa faz uma crítica, nós devolvemos. Se nos ofende ou nos agride, nós devolvemos a agressão. Se a pessoa me dá bom dia, eu dou bom dia. Se me der, eu não dou. Olha como nós estamos reagindo na nossa vida a todo momento. E deixando de realmente fazer a diferença. Porque hoje, mais conscientes, nós sabemos que somos os únicos responsáveis por tudo aquilo que estamos passando. E aí aprendemos que muitas vezes a crítica que nós proferimos ao nosso próximo é o reflexo das nossas frustrações, das nossas infelicidades. Aquela reclamação é a falta de entendimento da nossa realidade, da nossa vida, de tudo aquilo que nós estamos passando para o nosso aprendizado. E o julgamento também. Quando estamos julgando alguém, é porque estamos nos sentindo superiores, melhores. Já somos capazes de enfrentar aquela situação com mais consciência, será? Que se nós nos colocássemos naquela situação, nós faríamos diferente? Determinado dia, uma criança, 10 anos, chega para o seu pai, diante de uma agressão que tinha recebido de um coleguinha de classe, se revoltou. Seu pai então chega para o filho: mas filho, se ele te bateu, você não tem que revidar, você tem que tentar entender, talvez ele estivesse num mau dia. Não retribua essa ofensa. Seu filho, mesmo insatisfeito, aceitou aquela opinião. No outro dia recebeu uma nova agressão, no outro dia também. Em determinado dia ele estava mais ainda revoltado. E falou: pai, eu não aguento mais. Aquele amigo, aquele meu amigo, aquela pessoa, está me ofendendo constantemente. Não estou mais aguentando. E qual que foi o ensinamento daquele pai? Chamou o filho para o quintal, pendurou um lençol branco no varal. Foi até o quartinho, pegou um saco de carvão, pediu para que o filho desenhasse no lençol o seu amigo, ou seu colega de classe. Deu o saco de carvão para o filho e falou: filho, agora você pode descontar toda a sua raiva. Pega os carvões que estão aqui e pode jogar naquele lençol branco. Finge que aquele ali é o seu colega, seu coleguinha.
E foi isso que ele fez. Cada pedra de carvão que ele pegava e atirava, ele pensava, ele extravasava o seu sentimento, sua raiva, seu rancor, sua ódio. E cada vez ele pegava aquelas pedras com mais violência, com mais força, e toda aquela poeira de carvão subindo, ele atirando, atirando. Muitas ele acertou, outras não. Em determinado momento acabaram os carvões. E o pai se vira para o filho: e aí, filho? Está se sentindo melhor? Estou, pai. Estou melhor agora. Mas ainda estou com raiva. Não resolveu. O que o pai fez? Foi até dentro da casa, pegou um espelho, que era do tamanho do filho, trouxe para o filho e falou: você está vendo aquele lençol? Dá uma olhada. Estava assim, com muitas manchas de carvão. Agora olha para você, filho. Qual não foi a surpresa do filho dele quando se viu totalmente sujo de carvão? Muito mais do que o lençol. E ali naquele momento, o pai aproveitou e trouxe o ensinamento para o filho. Meu filho, toda vez que você devolve uma ofensa, que você agride alguém, o maior prejudicado é você mesmo. Porque nós estamos devolvendo uma ofensa, nós estamos prejudicando alguém. Como se nós tomássemos um veneno esperando que o outro morresse. Esse é o efeito no nosso corpo físico e espiritual do ódio, da raiva, da cólera, da vingança. E são esses elos que têm nos unido há quanto tempo já? Encarnação e reencarnação, que nós estamos buscando romper esses elos, pedindo a oportunidade de estarmos em família, em ambientes sociais, com aqueles nossos desafetos do passado, buscando uma oportunidade de redimissão, de resgate da nossa consciência, pois sabemos que não existe nenhum julgamento lá em cima. Qual que não é a nossa surpresa quando desencarnamos e chegamos lá em cima, no nosso verdadeiro habitat, ou no nosso verdadeiro planeta, no mundo espiritual, e percebemos que não vai chegar ninguém a apontar um dedo para nós e falar: você é culpado, você fez isso, agora vai ter que fazer aquilo. Não. Nós somos os únicos que vamos nos julgar. A nossa consciência vai se encarregar disso. Porque lá não vai mais existir essas máscaras que nós usamos diariamente. Que hoje nós conseguimos ainda camuflar as nossas imperfeições. Dificilmente, mesmo o familiar consegue perceber aquilo que nós estamos sentindo ou pensando em toda a sua intensidade. Conseguimos sim nos mostrar muitas vezes aquilo que não somos. Mas lá em cima não. Lá em cima nós vamos ser o reflexo daquilo que nós pensamos e sentimos. Nosso corpo material não vai existir mais. Vai ser só o nosso corpo espiritual que vai escancarar aquilo que nós somos. E nós vamos nos sentir envergonhados daquilo que fizemos. E ao reconhecer aquilo que fizemos de errado, vamos tentar construir um novo projeto de aprendizado, aguardar uma oportunidade, estudar, 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 nos fortalecer para que na próxima encarnação possamos chegar aqui mais conscientes, mais fortes e cumprir aquilo que nos propusemos lá em cima, o nosso programa encarnatório. Lembrando que esse é um grande planeta escola, local onde nós estamos buscando aprendizado e não a satisfação dos prazeres de toda sorte. Colocando a nossa felicidade nas coisas materiais, naquilo que eu tenho. Não. Mas sim buscando dentro de nós essa força para enfrentar as dificuldades com consciência. Para partirmos daqui melhores do que quando aqui chegamos. Esse é o nosso compromisso. Encontrar a felicidade dentro de nós. Porque ela não é exterior. Nós podemos ter momentos felizes, sim. Quando conquistamos algum sonho, uma profissão, uma casa própria, um carro, algum objeto, algo que nós gostaríamos muito de alcançar. Mas isso é passageiro.
A verdadeira felicidade, ela não está apenas nos momentos felizes, mas sim na forma como nós compreendemos a nossa realidade, a forma como nós encaramos a nossa vida, a leveza com que nós agimos. Só de compreender o nosso próximo, olha como nossa vida seria muito mais leve e feliz. A todo momento, a menor ofensa nós estamos sentindo raiva, ódio, rancor, alimentando toda aquela energia negativa, e aquilo não fica só conosco, aquilo contamina a nossa família, as pessoas que estão ao nosso redor. Nós passamos a sermos propagadores daquela influência negativa. Porque muitas vezes nós reclamamos e colocamos toda a culpa no outro, julgamos que está no outro, mas não. Toda vez que a gente pensa que a culpa está no outro, que nós temos que mudar o outro, nós estamos cometendo um grande engano. Ninguém consegue mudar ninguém. A única pessoa que nós nos propusemos a mudar somos a nós mesmos. Está aqui. Esse é o nosso verdadeiro laboratório de aprendizado. Nós viemos aqui nos modificar para aprender a compreender o próximo, as limitações do próximo, as dificuldades do próximo. Mas qual tem sido a nossa conduta até hoje? Mas se eu tivesse, se meu pai fosse desse jeito, se minha mãe fosse menos isso, se minha esposa fosse menos aquilo, eu seria muito mais feliz, não. Grande engano. E até hoje temos nos comportado dessa forma. E a família, olha que grande oportunidade nós temos de exercitar o perdão. Se ainda hoje estamos nos ofendendo, que pelo menos consigamos perdoar. E qual que é o verdadeiro perdão que Emmanuel vem nos trazer? Que é aquele que ainda hoje nós estamos tentando alcançar e que já é o primeiro passo. É aquele perdão na intimidade. É o perdão sincero. Eu realmente vou reconhecer e compreender que o meu irmão errou, mas não vou alimentar nenhum rancor, que eu vou esquecer aquela ofensa, que eu vou tentar me reconciliar sinceramente com ele, sem que ninguém precise saber isso, sem ferir-lhe o amor próprio, sem tornar aquilo de tal forma pesada que para ele não significará uma reconciliação, mas sim uma agressão maior ainda. Porque qual não é a nossa conduta quase que diária? Eu vou te perdoar, sim, mas desde que você não faça mais isso, porque eu fiquei assim, isso e aquilo. Ou seja, nós atribuímos àquela pessoa todo o peso da ofensa que ela cometeu. Ferimos o amor próprio, colocamos realmente o dedo na ferida. Fazemos questão de mostrar aquilo que a pessoa está errando e ainda dizemos, nossa, como eu sou generoso, eu vou te perdoar. Será que realmente esse é o verdadeiro perdão? Aquele que nós ostentamos perante o próximo para dizer, olha como somos bons? Ou é aquele que é sincero na intimidade? Porque quantos perdões nós estamos cometendo, nós estamos realizando dessa forma, mas que não são verdadeiros. E lá em cima, tudo vai ficar escancarado. Porque não vai ter como nós fugirmos da nossa consciência. E lembrando mais uma passagem de Jesus, reconcilia-te com o teu inimigo enquanto é tempo. Se estamos hoje tendo essa oportunidade de estar em contato com aquele parente difícil, aquele colega de trabalho que é um pouco mais complicado de lidar, tudo tem uma explicação, tudo tem um sentido. Estamos sempre no local certo, na hora certa. E qual está sendo a nossa conduta diante disso? Fica para nós essa reflexão. Conta-se uma história que tinham dois senhores ricos que estavam fazendo uma viagem com os seus servos. Precisavam chegar até uma outra cidade para fazer compras e retornar. Em determinado trecho dessa viagem, precisava-se passar por uma ponte ali, e uma das pessoas, um dos senhores, caiu num rio que ficava ali abaixo.
e começou a ser carregado pela correnteza. Imediatamente, aquele seu amigo, nenhum dos seus cérebros se jogou na água, mas ele foi corajoso, se jogou lá e salvou o seu amigo. Com muita bravura, se atirou à correnteza, conseguiu chegar até seu amigo, trouxe ele para a beirada. Muito agradecido, seu amigo pediu aos seus servos que escrevessem naquela pedra que tinha ali, naquele local, que por um ato de coragem e de amor, ele tinha sido salvo pelo seu amigo, para que aquilo ficasse registrado para sempre. E seguiram viagem. No retorno, chegaram àquela mesma pedra, já estava entardecendo, e decidiram se repousar ali. Estavam conversando, e de repente, numa desavença, aquele amigo que tinha salvo o outro, simplesmente proferiu uma ofensa e uma agressão. Inexplicável. Qual não foi a conduta daquela pessoa que tinha sido salva? Se dirigiu até a margem do rio e escreveu que naquela noite ele tinha recebido uma grande ofensa do seu amigo. E retornou. E seus servos ficaram indignados. Mas como, meu senhor? Quando ele te salvou, você fez questão de escrever naquela pedra e vai ficar registrada para sempre. E agora que ele te faz, comete essa ofensa, te agride por uma questão tão banal, você simplesmente escreve ali tão perto da água, com a certeza de que com o balanço do rio, antes de amanhecer já vai ter se apagado. E ele se vira aos seus servos e fala: justamente para que eu não me lembre mais disso, para que fique registrado apenas os momentos bons, alegres, felizes que eu tive com meu amigo, mas não aqueles que me ofenderam, que me agrediram. E assim somos nós, não é? Estamos apagando aquela ofensa, estamos apagando a raiva, o rancor, o ódio que sentimos daquelas pessoas que convivem conosco. Todos nós necessitamos viver em sociedade. Se não tivermos como nos tolerar, seria praticamente impossível conviver. E se ainda assim eu faço questão de alimentar aqueles sentimentos negativos, quão mais difícil não se torna isso? E aí nós lembramos de Jesus, quando proferiu as bem-aventuranças: bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia, no Sermão do Monte. E quantos líderes religiosos, a exemplo de Gandhi, nos disseram que se tudo se perdesse, apenas esses exemplos ou esses ensinamentos restassem, ainda assim nós estaríamos salvos. Tamanha profundidade moral, tamanha síntese de ascensão humana que nós estamos buscando, que é Jesus. Ele é a nossa meta, nosso objetivo maior. E bem-aventuranças, o que significa? Felizes, felicidade. Foi o código de felicidade que ele nos trouxe. Seríamos felizes se agíssemos com misericórdia, porque também seríamos dignos de misericórdia do Pai e do nosso próximo, que nós também erramos. E aí mais uma vez nós lembramos: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará esses elos que há quanto tempo tem nos prendido nessas pequenas coisas, nesses sentimentos negativos com o nosso próximo. Causa de grandes obsessões até hoje. Porque nos enganamos quando há a morte daquele nosso inimigo, que nós estamos livres dele. Não. A diferença é que nós ganhamos um inimigo desencarnado, que é muito mais difícil de ver, de enxergar, de sentir. Desejamos muitas vezes a morte daquela pessoa e esquecemos. Não vai resolver nada.
E aquela pessoa vai buscar, se ela não encontrar o perdão na intimidade, se ela não buscar realmente compreender o próximo como nós, vai buscar sim atingir aquela pessoa. E assim somos nós. Quantas existências nós estamos aí buscando esse aprendizado, nos ofendendo e ofendendo as pessoas, criando esses círculos de vingança. E hoje estamos tendo a oportunidade de entender um pouco mais sobre isso, de tentar pensar quando as coisas estão dando errado na minha vida, eu estou sentindo aquela influência negativa, lembrar de pedir perdão. Aquelas pessoas que estão no nosso lar, nos praticando alguma ofensa, ou não reconhecendo o nosso valor, nossos colegas de trabalho, ou quem for que cruze o nosso caminho, será que não fomos nós os causadores dessa ofensa anteriormente? Estamos tendo agora a oportunidade de resgatar? É esse pensamento que fica, para nós refletirmos. E olha como a doutrina espírita hoje nos esclarece essas questões. E acima de tudo, independente de religião, Jesus, universal, lei de amor. Perdão é aprender a amar. Nenhum de nós vai conseguir alcançar o perdão, ou além disso, não nos ofendermos mais, se não começarmos a praticar hoje. Eu costumo dizer que se nós queremos ficar fortes, mais saudáveis, temos que nos exercitar. Não adianta ficar ali parado ou ir para a academia, pegar uma barra sem peso nenhum e ficar fazendo movimentos repetitivos. Se não colocar aqueles pesos que são as resistências na nossa vida para nos tornar mais fortes, como eu vou progredir? E assim é o amor, é o perdão, é a humildade. Se nós queremos aprender a sermos humildes, amorosos, nós temos que exercitar, amando, perdoando, acreditando, confiando em Deus, sabendo que nós, dentro da lei de causa e efeito que o Espiritismo nos ensina, é uma lei natural, só veio nos aclarar, já existe há quanto tempo, é uma lei de Deus, que todos nós vamos ser responsabilizados por tudo aquilo que fizemos, então não precisamos nos vingar de ninguém, porque cada um vai passar por aquilo que precisar, que essa é a lei. Não precisamos nos prejudicar com isso. E quando olhamos no noticiário, infelizmente ainda vem só notícias ruins, vemos a notícia daquela pessoa que praticou um determinado crime. É isso mesmo, tem que ser condenado, tem que pagar por tudo aquilo que fez. Será que é essa a postura que Jesus está esperando de nós? Será que Ele espera que nós enxerguemos naquele irmão uma pessoa com limitações, com imperfeições, talvez ainda com mais imperfeições que nós, tá? Mas Ele somos nós únicos. Ele já cometeu determinado ato, vai passar por tudo aquilo e nós ainda estamos acrescentando em pensamentos e sentimentos negativos. Imagina a carga daquela pessoa. Quando poderíamos pedir: Pai, ilumine o seu coração, a sua mente, que possa adquirir consciência, reparar o seu erro, orientar os nossos familiares a agir da mesma forma, nossos amigos. É a corrente do bem, mudar a energia e a sintonia do planeta. Esse é o nosso compromisso. Olha quantas coisas envolve esse tema perdão na intimidade. E o verdadeiro sentido de tudo está onde? No nosso coração. Nosso amor. Ele é o maior mandamento. Quando estivermos em dúvida de como agir, lembremos de ouvir o nosso coração, de tentar sentir. Nós sempre encontraremos a resposta. Se o sentimento é ruim, não pratiquemos aquela conduta.
Mas se nos sentirmos tranquilos, serenos, estaremos no caminho certo. Ele é a nossa principal bússola para nos guiar no deserto da vida, se assim podemos dizer, nesses caminhos. Tendo à frente é sempre Jesus. É Ele que nos ensinou a amar a Deus acima de todas as coisas, e ao nosso próximo como a nós mesmos. No dia que nós realmente aprendermos a amar, não vamos precisar perdoar ninguém. Porque não vamos mais nos ofender. Viveremos em humanidade sabendo que precisamos do outro e que as imperfeições do outro são necessárias também para nós. Estamos juntos nessa caminhada. Possamos refletir sobre essa mensagem de hoje e tentar realmente não ficar apenas na palavra, mas sim nas nossas atitudes, nos nossos gestos, nos nossos gestos. Esse é o principal. Possamos colocar em prática esses ensinamentos na nossa vida. Nessas vidas. Temos aqui uma da internet. Então, é do Daniel. E ele pergunta assim: tenho dificuldade em perdoar. Eu do Espiritismo pode me ajudar com essa dificuldade? Como será que ele pode nos ajudar? Hoje, graças a essa doutrina, principalmente a Jesus, nós temos a oportunidade de ter consciência disso. Antigamente, nós podíamos dizer que não sabíamos qual que era o reflexo das nossas ações. Tudo ainda era muito obscuro. Não acreditávamos nessa vida após a morte, na nossa imortalidade. Então tudo parecia não ter tanto sentido como tem hoje. Hoje para nós é muito claro. Somos seres imortais em busca de aprendizado. E quanto mais nós alcançamos essa consciência, mais responsáveis nós somos pelos nossos atos. O Espiritismo, para nós, tem retirar o véu dos ensinamentos de Jesus. Jesus nos trouxe uma revelação divina que nunca vai se perder, porque ela é uma revelação. Nós vamos cada dia mais entendê-la, compreendê-la. Mas o ensinamento ele nunca vai se perder. Nós vamos olhar num dia, olhar no outro. Cada dia nós vamos identificá-la de uma forma, de acordo com a nossa compreensão, nossa condição de percepção. Mas acima de tudo, o ensinamento moral já nos foi trazido há quanto tempo? E hoje, com a doutrina espírita, só nos tornou mais claro. De forma mais didática, mais objetiva. É um reforço para nós. Não é? Obrigada, Dalmo. Mais uma pergunta. Boa noite. Estava falando, mas pensando, o perdão também, esse rapaz fez essa pergunta agora, isso é proporcional também ao malefício que ele possa ter recebido, né? Quanto mais difícil é o perdão, é uma prova maior ainda do indivíduo, quando ele realmente saiu prejudicado. Então, realmente aí ele é mais chamado a exercitar mesmo ao maior próximo, né? Dentro daquele capítulo, não sei se é o 15, né? Então é proporcional. Às vezes por coisa simples a pessoa se irrita, fica vindo o rosto para o outro, e por coisas banais. Então isso aí passa batido, né? Quando é proporcional o perdão ao prejuízo que ele tenha recebido no outro. Aí ele vai ser, né, mais bem encaixado dentro desse esquema
do Evangelho, do amor ao próximo realmente, né? Porque tem pessoas que qualquer coisa, me perdoa, a pessoa não fez acho que nada assim tão grave e a pessoa simplesmente fica emburrada com o outro e fica criando aquela atmosfera, aquela aura dele toda enferrujada, como o caso do sol, carvão que você falou, e aí, né? Então precisa ser proporcional, né? Para que realmente a pessoa, como Cristo, né? Como ele disse, Pai, perdoai, que não sabe o que faz, ele estava sendo massacrado fisicamente, né? Espiritualmente estava sentindo todo o peso da sua missão, da sua prova aqui na Terra. É lógico, não temos nem comparação para fazer com Jesus, para o seu poder todo, e o exemplo que ele dá para nós na Terra. E depois tem outra coisa, nós estamos sempre, como você abordou o caso da causa de efeito, né? Tudo aquilo que nós fazemos, nós vamos ter que vivenciar aquela problemática, né? Então, normalmente o indivíduo que está sempre se pegando com o outro, amanhã depois eles estão juntos de novo, mais próximos ainda, talvez como irmão, pai, filho. Então é a lei de Deus que nos reúne para que nós nos entendamos. Os lares de desarmonia, o que é isso? São espíritos que estão mesmo em prova, tendo mais uma chance para tentar se entender, né? Se eles não vão se perdoar, se entender. A lei de Deus é maravilhosa, né? O Evangelho esclarece, respondendo a minha pergunta do moço, é só abrir o Evangelho que vai receber a resposta todo mundo. Mas esse particular no canal, no 15 parece. A lei diz. Não revidar a ofensa. Esse é o maior perdão que se faz, né? Porque a gente constantemente está sofrendo ofensas, não? Não revidar, né? Quer dizer, ter aquela firmeza, né? Para não revidar a ofensa, não dar o troco, como se fala, né? Exatamente, né? Quando nós pensamos Quando nós pensamos na lei de Deus, que realmente é maravilhosa, é uma lei natural, nós lembramos que ninguém tem um fardo maior do que pode carregar. Todos nós estamos recebendo aquilo que é necessário, dentro das nossas condições para suportar aquela ofensa, aquela dificuldade. E tudo vai vir de acordo com a nossa condição de aceitação. Portanto, é comum que quanto mais nós tenhamos consciência, mais estudo, maiores vão sendo as provas, as dificuldades. É comum nós vermos assim, nesse meio espírita, nossa, mas quanto mais estudo, mais consciente, parece que a coisa é mais difícil, e realmente é para ser. Porque as questões fáceis já foram superadas, nós já obtivemos o aprendizado. E aí nos fica aquele ensinamento, há quanto tempo de Jesus? Vigiai e orai. Para que nós possamos estar atentos aos nossos pensamentos, sentimentos e orando pelo próximo. E comumente nós nos pegamos fazendo o quê? Totalmente o contrário. Estamos orando por nós e vigiando o próximo. Aquilo que o outro está fazendo. Exatamente. Exatamente. Alguém mais? Então, eu queria colocar uma coisa assim, que às vezes a gente se aproxima de alguém, a pessoa vem com aquela energia assim já alterada, né? Ela já vem preparada para descarregar um caminhão em cima da gente, né? E às vezes a gente entra naquela energia da pessoa e aí, pronto, já vira uma confusão, né? E como a gente se preparar para estar firme, né? Então, você falou aí que a gente deve vigiar, orar e vigiar, né?
E tem mais alguma coisa que a gente poderia se preparar para usar essa armadura, digamos assim, para não ser atingido? Numa determinada reunião espírita, o mentor no final ele nos disse que há muito tempo estávamos usando a espada e o escudo. E nesse momento, como verdadeiros servidores e guerreiros do Cristo, tínhamos que começar a usar a espada do amor e o escudo da caridade. Está aí o grande ensinamento. É o amor. Quando nós amamos, nós nos ofendemos com o nosso próximo, nós identificamos naquele irmão um ser imperfeito como nós. Talvez até uma criança, espiritualmente falando. Só vamos nos ofender quando nos igualarmos. Se eu me ofender com o tapa de um bebê, é porque eu também estou nessa condição. E o amor abre a nossa visão, envolve a todas as pessoas. E a caridade, que é esse amor em ação, é a vivência dos ensinamentos de Jesus no nosso dia a dia. Chegado esse irmão, vamos ouvi-lo. Se ele não nos ouvir, pelo menos peçamos a Deus que possa abençoar, que possa iluminar aquele irmão para que ele encontre o seu caminho. Já estaremos fazendo muita coisa. Porque uma oração nós não temos ainda hoje condição de perceber, de acordo com o que os Espíritos vêm nos revelar, a dimensão, a extensão de uma oração. Muitas vezes nos pegamos falando, nossa, mas eu sempre rezo, eu sempre oro, mas dificilmente eu tenho a resposta das minhas orações. E eles nos revelam, não existe uma só oração que não tenha resposta. Se não nos for dado aquilo que nós pedimos, a resposta é não. Nós não temos ainda hoje condição de saber aquilo que é melhor para nós. Mas o Pai e os nossos mentores sabem. Então façamos, cultivemos esse hábito de orar e de nos conscientizar, porque também só sabemos que estamos errando quando temos consciência disso. Muitas vezes esse irmão que vem através de uma ofensa, de uma agressão, nos fala aquilo que precisamos ouvir para melhorar. Também é uma grande oportunidade. Costumamos maldizer as nossas imperfeições, as questões negativas da nossa vida, mas não. São grandes oportunidades que o Pai nos concede. Temos que agradecer a Deus por todas as limitações e dificuldades. Mas não é fácil. Mas um dia nós vamos conseguir chegar lá. Esse é o nosso objetivo. O fato de termos saído de casa, vencermos o trânsito, a chuva, estarmos aqui buscando esse alimento para a nossa alma, já é um grande passo. E o segundo passo é colocar em prática. Não deixar no esquecimento tudo isso que foi falado aqui. Porque quem está falando conosco é Jesus. São seus ensinamentos. Somos apenas porta-vozes dessa mensagem que já foi passada há quanto tempo. Já chegou a hora. Quanto tempo estamos sendo chamados? Mas ninguém vai nos escolher. Nós vamos nos fazer escolhidos. Quem sabe hoje não é o dia, ou não chegou o momento. Que sejamos felizes na lei do amor. Não é? Aprendizado no amor ou na dor. Nós escolhemos. Obrigada. Agora, vamos nos preparar para distribuir tudo aquilo que nós recebemos essa noite. Que essas bênçãos que foram aqui depositadas possam ser distribuídas a esses nossos companheiros e companheiras que estão em nossos lares, os nossos familiares, que sabemos que são os nossos grandes desafios.
que nós possamos chegar até eles, para que eles possam ser envolvidos, e nós também, nesse sentimento de paciência, de tolerância, de compreensão. Que no nosso trabalho nós possamos também envolver todos os nossos chefes, os nossos encarregados. Que esse sentimento de amor possa se estender durante toda essa semana, durante todos os dias da nossa vida. Que nós possamos sair daqui hoje com esse propósito de vigiar e orar. E assim também nós possamos lembrar dos nossos vizinhos, amigos, dos nossos companheiros que estão em nossa volta, precisando de amor e carinho, dos nossos subalternos, que a gente possa compreender que uns precisamos dos outros. E nessa compreensão, assim estaremos nos melhorando. É assim que nós chegaremos a um aprendizado maior. Ó Mestre Jesus, companheiros da espiritualidade maior, estejam conosco durante toda essa semana, durante todos os nossos dias, e que nós possamos sempre não esquecer de vigiar e orar por eles, por nós, por todos que estão necessitados dessa grande corrente, que assim seja. E assim, mais uma vez, agradecidos por todas as bênçãos recebidas, que esses amigos possam nos dar o equilíbrio necessário para a gente verificar as nossas atitudes, os nossos pensamentos e passar uma semana melhor. Graças a Deus.